Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E hoje nós temos um convidado muito especial, membro da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado do Mato Grosso do Sul, é o presidente Vicente Mota de Souza Lima. E seja bem-vindo a esse encontro semanal, uma pauta muito importante que é os direitos humanos, que tanto está na sociedade, muitas vezes distante, né, dos debates, e essa comissão da OAB Mato Grosso do Sul vem para fortalecer esse debate. Seja bem-vindo a esse debate, a mais esse encontro especial aqui, Vicente, a casa é sua. Opa, muito obrigado, Walter, pelo convite, mais uma vez, né, que estou retornando aqui, em seu nome, parabenizar todo o seu público aí que está assistindo a gente aqui, né? E para a gente é uma satisfação, né? Falar um pouquinho mais sobre direitos humanos no trabalho da Comissão de Direitos Humanos da OAB e estarmos juntos mais uma vez aqui para atender essas perguntas, né? Curiosidade do pessoal sobre o que é direitos humanos, é muito importante isso aí. Hoje é especial esse nosso encontro, tem participação, viu, Vicente? Nós temos representantes da sociedade civil organizada que mandaram perguntas e nós vamos explorar a sua gentileza de estar aqui representando a Comissão de Direitos Humanos da OAB durante essas horas tão importantes de debate. E hoje nós vamos destacar, Vicente, sobre os desafios dessa Comissão dos Direitos Humanos, quais os seus projetos aqui no Estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com a sua diretoria. Hoje nós temos representantes das mulheres, a Gisele Marques, nós temos o doutor Laís Palermas e mais alguns companheiros, advogados, e o papel dessa comissão junto à sociedade civil organizada. E a primeira pergunta, Vicente, muita gente ainda vê os direitos humanos como algo distante. Qual é a missão hoje dessa Comissão de Direitos Humanos? Muito importante a sua pergunta, viu, Walter? E a gente é importante esclarecer que os direitos humanos não é somente para aquelas pessoas que estão presas, que estão custodiadas pelo Estado, mas para todo o público, né? Seja homem, mulher, criança, né? Enfim, por exemplo, para a mulher, a questão do feminicídio aqui no Mato Grosso do Sul, no Brasil, a gente vê que tem aumentado, né? A questão dos direitos da criança e do adolescente, né? Enfim, todo ser humano, pelo fato de ser humano, tem direitos. E isso está preconizado não só no texto da Constituição Federal, mas também na Carta, né, de 48, que trata dos direitos humanos a nível mundial, né? Então, assim, é importante a gente entender que existe um sistema que defende todo ser humano a nível de Brasil e também fora do Brasil. Vicente, eu vejo aqui que o direitos humanos ele atua também na questão da habitação, na questão da saúde, na questão da moradia. Enquanto surgem denúncias de violações sobre esse sistema, qual o papel dessa comissão? Pois aqui o Brasil já foi condenado várias vezes, né, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque não cumpriu internamente, dentro do âmbito interno, o seu dever enquanto Estado, né, de zelar pela questão de direitos humanos. Porque o Brasil, não, em termos de soberania, não é obrigado a assinar tratados internacionais que versem sobre direitos humanos. Mas uma vez que assinou, ele se obriga. Até porque a própria Constituição fala que tratados internacionais de direitos humanos, quando ele entra, são aprovados pelo ordenamento jurídico, ele faz parte da Constituição como emenda, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa compreensão. Por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal fala de vários direitos sociais, a habitação, né, o saneamento básico, ter a segurança pública. Então, tudo isso, dentro de um contexto maior, faz parte dos direitos humanos, né? O Brasil tem, enquanto Estado, né, dever de cumprir e atender os direitos humanos, né? É importante a gente entender isso aí. Vicente, nós estamos com um projeto do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Sabemos que os impactos sociais, tanto positivo como negativo, ele vai nos cobrar nesse desenvolvimento, nessa ponte que liga Brasil e Paraguai, onde nós vamos ter o acesso a essa população. E, com certeza, vai aumentar a população que vai trafegar durante esses países do Mercosul. Quando a comissão recebe denúncias de abusos dos direitos humanos, qual o papel da comissão? É judicial? É conciliação? É uma ação pública? Qual que é o papel da comissão?
Bom, a princípio, a Comissão de Direitos Humanos, hoje na OAB nós temos mais de 100 comissões, né? E apesar de a gente ter uma comissão específica de direitos humanos, a gente tem outras comissões. Por exemplo, Comissão de Idoso, Comissão da Criança e Adolescente, né? São várias comissões. Então a gente faz parceria com as comissões no sentido de agregar, né? Trazer mais advogados. Quando a gente recebe, geralmente a gente recebe por escrito uma denúncia que vira um processo dentro da OAB. E a gente recebe esse processo e analisa, é distribuído dentro da comissão para os membros que já são membros da comissão, para que seja analisada e dar um parecer nesse processo sobre o fato, por exemplo, né? Por exemplo, a morte agora há pouco de um indígena em Guatemi, né? Inclusive foi o nome dele é Vicente, né? 36 anos, foi morto, né? A gente tem notas que a gente emite, nota de repúdio, né? A esse tipo de violência contra o indígena. Agora há pouco a gente fez uma atividade, por exemplo, com a questão da consciência negra, a gente fez em parceria com a Comissão da Igualdade Racial, que é um feriado dia 20. A gente teve um juiz e uma defensora, o doutor Eduardo, a doutora Rafaela, que fizeram atividade também na OAB, numa palestra que foi não só para o público interno presente, mas também teve para o público externo também, que estava presente, né? Então, assim, a gente tem todo um tratamento de trabalhar a questão de direitos humanos na cartilha que foi feita agora há pouco, né? Que o objetivo da cartilha vai ser difundir conhecimento sobre o que é direitos humanos para os alunos e professores da rede pública municipal e futuramente estadual, né? Então, a gente tem todo um trabalho. A OAB, ela tem um trabalho de acompanhar, por exemplo, de informar o Ministério Público, de denunciar, mandar ofício, né, de cobrar as instituições, acionar também, em alguns casos, a Defensoria Pública, né, acionar o Judiciário, de modo geral, né, entrar como amigos curi em algumas situações e até mesmo acionar fora do Brasil, na esfera do Tribunal Internacional, enfim, de direitos humanos, né? Então, assim, buscando atender essas denúncias da melhor maneira possível. Vicente, sabemos que o Brasil ele é consignatário de vários acordos internacionais. Dentro do direito humanos, você se recorda de algum caso da Corte Internacional onde a OAB, através dos direitos humanos, fez a denúncia? Bom, especificamente em relação ao trabalho da OAB, eu não fiz uma pesquisa para te dizer agora, mas são vários casos que houve a condenação do Brasil, né? Eu lembro de um caso que eu estudei no mestrado, né, recentemente, inclusive foi um objeto de trabalho nosso, onde teve a morte de uma pessoa que estava uma situação de vulnerabilidade social e o Brasil não tomou as devidas providências e foi denunciado e o Brasil foi condenado, né? Então, houve reparação, né, em termos de dinheiro e em uma série de situações. Então, assim, são vários casos que têm ocorrido, né, a nível do Brasil afora, mas, assim, com relação à questão da OAB mesmo em si, a OAB pode ter provocado, pode ter acompanhado, porque eu, por exemplo, eu faço parte de um grupo de WhatsApp de presidente de comissão do Brasil inteiro. Desde o Amapá até o Rio Grande do Sul, enfim, vários estados a gente vem acompanhando o trabalho dos colegas, né? Então, assim, existe sim acompanhamento de vários tipos de denúncias, né? A gente esse ano, 2025, a gente trabalhou a questão da UNEI, né? As condições, né, do local de acomodamento de pessoas que são menores em conflito com a lei, por exemplo, né? Então, a questão da alimentação, a questão da educação, a questão enfim, toda a questão que rege os direitos humanos das pessoas que são menores, que estão custodiadas do Estado. Isso é um trabalho que a gente fez agora. Teve a questão agora da presídio feminino da região de Rio Brilhante, né? Que também a gente tem um parecer nosso que já foi feito também nesse sentido, né? E tem outras atividades aqui com relação às unidades prisionais aqui do Estado, né? E que também com relação à questão do indígena e a questão das pessoas que são afrodescendentes, né? Então, assim, é importante a gente estar acompanhando e a gente acompanha também outras denúncias específicas, às vezes, de pessoas que denunciam casos de maus tratos ou não acolhimento, não ter cuidado com a saúde do preso, por exemplo, né? E outros casos também que não só presos, mas também de mulheres, né, de feminicídio, né, de situações que envolvem crianças e adolescentes, junto com a doutora Isabela, né, que ela é presidente da comissão da adolescente, faz parte da nossa comissão também. E a gente tem acompanhado esses trabalhos, são vários e vários processos que a gente tem atuado. Vicente, dentro do Comitê Sindical Popular da Rota Oceânica, nós abordamos muito a relação do trabalho, da realidade do trabalho hoje no Mato Grosso do Sul e o futuro do trabalho após esse canal, essa rota bioceânica que está já em pleno desenvolvimento. E hoje, Mato Grosso do Sul é um dos estados que se destaca
na apreensão, na ocorrência do trabalho análogo à escravidão. Dentro do seu ponto de vista, Mato Grosso do Sul precisa avançar bastante nas políticas públicas para diminuir esses números de ocorrências? É importante, viu, Walter? Porque, assim, a questão de política pública, a gente primeiro tem que entender o que é uma política pública. Geralmente eu digo assim, para ficar bem fácil a pessoa entender, onde tem problema tem solução. Então, a solução seria política pública para os problemas. Por exemplo, política pública de saneamento básico, política pública de saúde, segurança pública, política pública voltada ao trabalhador também. Então, por exemplo, a gente tem uma convenção da OIT, a 151, que é uma das convenções que a gente debate, está discutindo, e que interessa não só a pessoa que é sindicalizada na esfera privada, mas também o sindicato público também. Tem sindicato importante, de modo geral, porque se não fosse tão importante, o patronal não se sindicalizava também. Então, existe o sindicato patronal, sindicato dos servidores públicos federais, sindicato do trabalhador seletista, né? Então, essa situação que envolve o sindicato, envolve várias convenções da OIT, não só 151, várias convenções. Então, a gente vê que no plano internacional, no qual o Brasil é signatário do Tratado de Direitos Humanos, é importante a gente, o Brasil, a gente discutir internamente nos sindicatos, nas convenções coletivas, não só no sindicato, mas nas confederações sindicais também, né, que vão sentar junto à mesa do trabalhador, né, para discutir os direitos, né, e até flexibilizar até onde pode, os direitos disponíveis. O indisponível não pode ser flexibilizado, né? Mas é importantíssimo, viu, Walter, essa questão da discussão e acompanhamento dos trabalhos, né, relativo aos direitos humanos do trabalhador. Vicente, recentemente aqui no Mato Grosso do Sul, teve um evento muito importante com a participação de vários atores representantes da sociedade civil organizada no mundo do trabalho. Foi a Conferência Nacional do Trabalho Decente, onde a pauta era criar pautas para ser discutida em Brasília para fazer um trabalho decente a nível nacional na relação do trabalho. A UAB tem acompanhado esses debates, discussões? Sim, a OAB tem acompanhado, inclusive tem uma comissão específica, comissão do trabalho e comissão previdenciária, né? E a gente já fez trabalho com ela esse ano também, tá? É só para dizer que nossa comissão está bem atuante. Esse ano 2025, na gestão do presidente Bito, que ele foi reeleito, né? Então a gente iniciou o nosso trabalho nessa gestão e a gente tem que trabalhar junto com outras comissões. Então, por exemplo, essa questão aí do trabalho, a gente tem observado que há uma séria preocupação com a questão da pejotização, né? Então, há uma tentativa, né, do mercado com relação à questão novas tecnologias, que está se criando novos trabalhos e outras profissões estão se acabando em função do obsoletismo, né? Então, assim, a gente vê que existe uma preocupação do mercado de trabalho em atender a demanda de trabalho. Mas a demanda de trabalho depende de quê? De um trabalhador qualificado. E esse trabalhador precisa acompanhar as tecnologias, né? Então, assim, existe todo esse conflito. Além de tudo isso, a gente vê que existe a pejotização, que o trabalhador não está dando a devida importância à CLT, que foi conquista histórica da época de Vargas. Isso aí tem tudo a ver, Walter, com a cidadania ativa e com a democracia. Isso quer dizer que a gente não pode ficar passivo, saindo dos meios de movimentos sindicais, de movimentos sociais, né, sob o risco de perder alguns direitos adquiridos, porque o direito ele surge em algum momento na história e o direito está sempre atrasado, sempre organizando os direitos sociais, né? Então, assim, os fatos sociais sempre estão aí. A sociedade está mudando e precisa realmente que a OAB, né, junto com os direitos humanos, fique atento a essas questões e acompanhe isso no sentido de a gente trabalhar para melhorar o acesso do trabalhador, melhorar a questão da pejotização, né, uma preocupação muito grande, porque isso está influenciando muito na questão da previdência e também na questão da própria justiça do trabalho. Vicente, a OAB Mato Grosso do Sul, dentro das suas comissões, há participação em conferência, seminários, debate, dentro dos futuros profissionais dos direitos aqui no Mato Grosso do Sul? Isso, Walter, é uma coisa que a gente tem feito muito, a OAB, inclusive tem feito junto com a Jovem Advocacia, né? A Comissão da Jovem Advocacia, esse ano a gente teve agora uma novidade legal. O pessoal que entrar, conseguir passar no exame da OAB vai ter 50% de desconto na anuidade progressiva. Então, isso é uma coisa nova. Então, a gente tem todo um aparato dentro da OAB no sentido de dar curso através da Escola Superior de Advocacia, né? Esse ano, a Escola Superior de Advocacia fez inúmeros cursos e palestras, né? Gratuitas, né? Dentro da OAB e fora da OAB, né? Em várias áreas, né? Desde o criminal até passando civil, né? A questão do consumidor, né? Então, assim,
são várias atividades que a OAB tem feito no sentido de fomentar a atualização do direito, né, para que as pessoas que são os advogados mais antigos e os mais novos possam se manter atualizados, né, e assim a gente possa atender melhor, cada vez melhor, o interesse do nosso cliente. Tem um velho ditado numa música que o artista tem que estar aonde o povo está. Minha pergunta: a comissão da UAB, juntamente com as da Direitos Humanos, juntamente com outras comissões, tem participado, tem ido nas comunidades, trocar aquele diálogo, ouvir as demandas, pois nas comunidades hoje, na prática, o direito de família, o direito do consumidor, o direito penal, o direito civil é uma realidade. Muitas vezes a população não tem o acesso. Qual forma que a OAB, através das suas comissões, vai até essas comunidades? Então, Walter, a gente tem feito um trabalho junto com vários vereadores, né? Que os vereadores são fiscal da lei e, além de legislar, eles fiscalizam o trabalho do executivo. E eles têm contato direto com a comunidade carente, né? E a gente tem feito o trabalho junto com esses vereadores, né? No sentido de, agora há pouco teve uma discussão sobre a questão na Câmara Municipal, que ficou cheia, sobre a questão das favelas de Campo Grande, né? São pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade, em situações de lona, né? Um local que não tem estrada, não tem iluminação, não tem saneamento básico, não tem segurança, né? E são pessoas, são seres humanos que estão aqui, né? E a gente tem sim, o Estado tem que olhar para essas pessoas. Então, isso é uma situação. Por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos também tem trabalhado junto com a questão do Inhanhá, por exemplo, junto com a Igreja Católica, fazendo trabalho para pessoas que estão mais vulneráveis, vulnerabilidade social, não só naquela região, mas na região de Santa Emília, eventos maiores, com várias entidades participando, Ministério Público, Defensoria, tipo mutirão, né? Então, a Comissão da OAB tem participado nisso também e tem ouvido as pessoas, né, que têm ido lá. Cruz Vermelha Brasileira tem ido lá, né? O pessoal de vários segmentos sociais, né, tem participado, tem tido espaço para falar suas reivindicações, a gente tem colocado em ata, né, tem acolhido essas pessoas e, em vários casos, a gente tem montado processo para atender dentro da possibilidade com pareceres, encaminhamentos, ofícios. A gente vai buscar da melhor maneira possível, estar mais próximo, cada vez mais próximo das pessoas carentes ali, em situação de rua, né, por exemplo. Vicente, e hoje, como eu te falei, nós temos ouvintes, tem várias perguntas. Nós temos 6 perguntas aqui, e a primeira pergunta é da Maria, aqui de Campo Grande. A pergunta é: quais são os principais casos de violação de direitos humanos que a comissão acompanha hoje no estado do Mato Grosso do Sul? Então, Walter, a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul a questão do feminicídio, né? A gente tem a questão do crescimento, né? Diminui um pouco a questão de violência, mas no Brasil inteiro aumentou um pouco a quantidade de pessoas que são vítimas de feminicídio, né? A gente tem acompanhado isso com preocupação. A questão do indígena, por exemplo, aconteceu agora há pouco, né? Vários casos, e um caso emblemático, agora recente, a morte do indígena Vicente, 36 anos, em Guatemi, né? Um caso que tem preocupado a gente, né? A violência, não só contra o indígena, mas as violências de modo geral, né? Inclusive aquelas pessoas que estão em situação de rua aqui em Campo Grande, né? Pessoas que chegam de fora. Então, há uma tendência de pessoas falarem a culpa das pessoas que vêm da Venezuela, do Haiti. Né? Não é isso. Não é só aqui no centro. A gente tem mais de 200 imóveis vazios, né? Tem cerca de 3 mil pessoas em situação de rua, estatisticamente, mais ou menos isso aí. Então, assim, é um trabalho complexo, não é um trabalho de uma pessoa que está na rua, simplesmente porque está ali maltrapilho, não tomou banho, cabelo grande, pedindo uma comida, alguma coisa, que é a pessoa que cometeu um crime. Isso não é um caso de polícia. Isso, às vezes, é um caso de assistência social, né? Encaminhar aquele pessoal para, foi o caso do migrante, ou uma outra atitude que talvez a assistência social, a prefeitura, junto com o Estado, possa atender. Como a gente fez um trabalho junto tem o Rota, tem o LAS, tem várias entidades civis que também podem ajudar nesse sentido, de dar uma condição, porque é um ser humano, né? A pessoa não vai para a igreja e vai chegar em casa e se sentir bem, deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que não fez uma ação né, de bom coração, que pode dar uma contribuição para tirar aquela pessoa daquela situação, né? Então é um ser humano também, né? Vicente, você falou das entidades. As entidades civil organizadas, elas participam dessas ações juntamente com a Comissão de Direitos Humanos da OAB? A gente tem buscado parcerias, né? A gente, esse ano, tem muita coisa para fazer. Tivemos várias adesões e vários advogados participando da comissão. E a gente sabe que é difícil, mas assim, é um trabalho de formiguinha. A gente precisa buscar mais atores para participar junto com a gente, porque ninguém consegue fazer nada sozinho,
né? Mas junto com outras entidades, como, por exemplo, LAES, como Rota, como maçonaria, como sindicatos, né? Com o próprio poder público, né? Na esfera estadual e municipal e federal também, inclusive, que tem feito um trabalho muito bom, eu acho que a gente consegue sim, né, superar as dificuldades. Não vamos conseguir combater para zerar, mas vamos tentar minimizar o máximo possível dentro da nossa capacidade para tentar atender a possibilidade de dar uma, né, uma condição de vida melhor para quem está ao nosso lado, né? Vicente, acabei de fazer uma pergunta para você da participação dessa comissão de direitos humanos nas instituições de ensino, né, de graduação. E eu tenho uma pergunta aqui justamente de um estudante de direito, que é o João. Ele pergunta para você como os jovens podem participar das atividades da Comissão de Direitos Humanos e contribuir de forma prática. Pois é, muito importante a sua pergunta, Walter, porque esse ano a gente teve no Congresso Internacional de Direitos Humanos aqui em Campo Grande e tivemos uma adesão muito grande. Não só tivemos a FETEC, tivemos várias instituições, inclusive no Moreninho, na Federal, né, vários trabalhos de escolas públicas, estaduais e municipais participando também, né. Eu visitei algumas escolas também e a gente tem um projeto para o ano que vem de fazer um trabalho de OAB em Direitos Humanos, várias escolas e várias faculdades. A gente já fez uma cartilha, e essa cartilha a gente levou junto com a intervenção do vereador Orlando de Marques, a gente teve acesso ao secretário municipal de Educação, e ele deu espaço para a gente, inclusive convidou a gente para participar junto do PME, é o Plano Municipal de Educação, ligado ao PNE, Plano Nacional de Educação. E a gente contribuindo enquanto OAB. A ideia da gente é a gente tentar fazer um nivelamento com os professores e os professores receberem a cartilha para trabalhar com os alunos e com os alunos trabalhar em casa, comunidade, né? Saber o que é direitos humanos, quais são os direitos humanos, quais são os canais que eles podem acionar, o 180, o 190, a Polícia Militar, quem é que ele vai chamar numa situação de violência, no caso, né? Doméstico, familiar, ou a situação de qualquer tipo de violência patrimonial, vários tipos de ocorrência em relação à violência e também a mesma questão de atentado aos direitos humanos, né? Ô, Vicente, você falou na questão da representatividade dentro das casas de leis. É muito importante a participação da comissão, da UAB, nas casas de leis, dos projetos, né, de leis, nas comissões parlamentares, né, seja ele municipal, estadual ou federal, sobre o tema de direitos humanos. Aqui em Mato Grosso do Sul, nas casas de lei da Assembleia Legislativa e da Câmara de Vereadores, há uma participação efetiva dessa comissão? Bom, a gente tem buscado espaço, inclusive, né, na Assembleia Legislativa, nos colocando à disposição, né, de vários parlamentares lá, vários deputados, né, a doutora Gleice, né, o Pedro Kemp e o Zeca, né, Zeca do PT. Além dele, tem outros que a gente está tentando buscar, para tentando levar a nossa comissão, divulgar a nossa comissão e divulgar o nosso potencial, né, para que a gente possa, inclusive, a gente participou junto agora há pouco com o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, né, que é um trabalho que tem sido feito com o apoio do governador do estado, do executivo, né, e que é interessante, que são cadeiras que são instituições que estão representadas naquelas cadeiras. São pessoas que estão representando instituições. E a gente conseguiu trazer esse conselho para a OAB. Fizemos uma reunião, e inclusive está a doutora Thaís, a doutora Neila, né, a defensora pública, a defensoria está presente com a gente tem parceria também com a Defensoria Pública. A Defensoria Pública tem se mostrado muito bacana com a gente, né? Agora há pouco ontem foi o último dia do prazo para o pessoal que queria fazer banner, pôster, né? Vai ter um congresso onde vai ser apresentado através da Defensoria Pública, trabalhando questão de direitos humanos. Então, assim, é muito importante essa atuação da Comissão de Direitos Humanos, junto, não só com as entidades, como o Ministério Público, Defensoria, e os parlamentares dentro da Assembleia Legislativa, e também com os parlamentares vereadores dentro do município ali. Vicente, recentemente teve um evento, os congressos internacionais, onde as instituições de graduação do Brasil, da Espanha, até dos Estados Unidos, do Congresso Internacional dos Direitos Humanos, onde alunos, professores, com seu trabalho científico, apresentavam algumas sugestões sobre temas muito importantes. E eu queria te fazer uma provocação, eu vou te falar dos temas, você faz um resumo do que você pensa sobre os direitos humanos. Aí a provocação é o seguinte: negros. Pois com relação à questão das pessoas que são afrodescendentes,
é muito importante a gente estabelecer que não existe raça branca, amarela, negro, né? A raça é humana, né? Então, assim, parte daí, né? Aí eu estava colocando para um colega discutindo sobre a questão do local de fala. Local de fala são pessoas que passaram por aquela situação de discriminação, de sofrimento, né? Obviamente que a gente vê, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, a gente ainda vê essa questão da desigualdade racial, né? Várias pessoas lutaram no sentido de começar um movimento social, no sentido de nivelar isso aí, né? Porque são seres humanos como nós. Então, as cotas raciais são muito importantes. Tem pessoas que é contra a cota, mas às vezes é desinformação. Falta a informação. A cota é importante, muitas pessoas, só nesse ano, várias pessoas saíram das cotas. Milhares de pessoas saíram de cotas. Por quê? Porque chegaram a alcançar, através da cota, uma oportunidade, a igualdade. As pessoas que têm o capital, elas não procuram igualdade, porque elas querem manter a liberdade econômica. E as pessoas que não têm dinheiro para concorrer na Universidade Federal, né, de igualdade com pessoas que têm dinheiro, às vezes não têm dinheiro às vezes não tem nem dinheiro para comprar um sapato, entendeu? Uma comida, ela vai comer lá, tem um fardamento da escola, e ela vive daquilo ali, às vezes ganha uma Bolsa Família. A Bolsa Família é outra coisa boa, né? São pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, né? Essa situação do Estado, a presença social do Estado é importante, porque o capital não faz isso, né? Então, assim, é muito importante. Então, assim, a questão racial ela é de extrema importância, É uma política de extrema importância né? para a sociedade. Isso. Falando em povos originários, você comentou sobre a questão indígena, a violência indígena, sobre os povos indígenas aqui no Mato Grosso do Sul. Há políticas sociais? Bom, existe sim, a gente sabe que existe o trabalho da FUNAI, a nível federal, né? A gente precisa que o Estado, não só aqui, mas em vários lugares que estão próximos aqui, como por exemplo Mato Grosso, Goiás, né? A gente sabe que no Brasil inteiro são várias tribos indígenas. A região do litoral, por exemplo, eu sou nordestino, sou do Recife, naquela região ali tinha índios que eram canibais, praticaram canibalismo, né? Então, assim, entre Alagoas e Recife ali, né? Então, todo o litoral do Paraná, era tudo índio. E o Brasil são os povos originários. Quem chegou aqui depois foi o europeu, né? Então, assim, já existiam milhares de pessoas aqui, milhões de índios aqui, que foram perdendo seus espaços geográficos para o branco, né, em função do capital. Então, assim, é importante que o governo federal agora fez um trabalho muito bom no sentido de garantir, de comprar terras, de manter, de fazer reservas, né? E aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, e essas pessoas possam manter as suas tradições orais, a dança, a religiosidade, né? Isso aí tem a ver não só com interculturalismo, mas com multiculturalismo, né? De reconhecer o outro, a diferença e que essa diferença também faça parte do conjunto social, né? Que a gente incorporou no Brasil. A dança, o folclore, a comida, né? Que é indígena, É indígena. né? Até mesmo do afrodescendente, que também trouxe também sua cultura, sua religiosidade para o Brasil. A gente difundiu isso aqui. A gente não pode discriminar o outro pelo fato dele ter sua religiosidade, pela sua cultura, porque também o europeu também chegou aqui, também com sua cultura também. Exato, isso influenciou, né? Isso. Agora, dentro desse ponto de vista, seguindo os povos originários, vou falar duas palavras que você vai separar elas: invasão e ocupação de terras. Isso. Então, Walter, as pessoas que estão, eu estava vendo até o movimento, é um movimento no Recife, né? Em vários lugares, não só no Recife, mas em São Paulo, tem vários movimentos, e aí eu falo, isso se estende não só para a área digital urbana, mas a área rural também. A gente sabe que isso é reforma agrária. A propriedade, ela tem que atender a função social, né? O Código Civil 16, ele dava muito ênfase na propriedade privada. E isso era o capital. Mas a propriedade privada, na nossa Constituição Federal de 88, é uma Constituição que, inclusive, agora vai ter até reforma, está prevista a reforma do Código Civil, né? Então, o que acontece? A propriedade, ela tem que atender a função social. É garantido o direito de propriedade? É. Mas desde que ela produza, de que ela atenda o interesse social. O que adianta o cara ter uma fazenda de 20 mil hectares e não produzir nada? Não está tendo interesse social, porque aquela fazenda serve para quê? Para produzir alimentos, né? Para produzir carne, para produzir grãos, né? Para produzir alimento. E trabalho, renda para o Estado, imposto, para fazer movimentar coisa. Então, se ela não está fazendo isso, ela não está atendendo. Então, ela tem que atender a função social, né? Então, por exemplo, a questão ambiental. Uma água que passa dentro de uma propriedade, ela não pode ser barrada. O fazendeiro que passa a água ali, ele não pode impedir que a água desça para atender outra fazenda. Porque a água é um bem de todos, o meio ambiente é um bem de todos, né? Então, é mais ou menos nessa toada que a gente tem que andar
verificando a tendência mundial, né, de igualdade, né, buscar a igualdade, a liberdade e a igualdade, a transparência entre nós, né? Então, a favor da reforma agrária, né? Para que a terra tenha o seu fundamento social, Isso. que a própria nossa Constituição Federal nos garante, né? Mas, Vicente, eu tenho uma pergunta aqui de uma professora na área de educação, veja só. A professora Ana Paula, ela mandou uma pergunta para você aqui. Muitas vezes, os direitos humanos são criticados como defesa dos criminosos. Como você responde a esse tipo de visão? Pois é, Walter. A pessoa que praticou algum ato, pessoas que estão em conflito com a lei, né? Uma pessoa que praticou um crime, por exemplo, ela não deve ser morta pela polícia. Como ocorreu no Rio de Janeiro, mais de 120 pessoas mortas, né, em função de uma atuação da polícia. Né? A gente sabe que a polícia é muito importante, a gente defende a polícia. A polícia é o primeiro que vai estar na linha de defesa da sociedade, né, porque ele está ali fazendo um trabalho arriscado, né? Mas o Estado não pode chegar e ir lá permitir que a polícia vá lá e simplesmente mate, porque aí está estabelecendo uma pena de morte. Né? O Estado, a pessoa que praticou um crime, tem a legislação penal, que é a última ratio, que vai pegar aquela pessoa, né? Vai levar para uma delegacia, a Polícia Militar faz o trabalho dela, leva para a delegacia, o delegado vai instaurar um inquérito, vai abrir um processo, vai ser o Ministério Público, vai denunciar, vai ser julgado, e no final, com ampla defesa contraditória e o processo, vai poder ser considerado culpado ou inocente. Né? Então, tem todo esse transcorrer do processo para que a pessoa venha a ser realmente condenada ou não à liberdade, à privação da liberdade, por um período, em função do ato criminoso que praticou. E não simplesmente a polícia ir lá e matar. O Estado, a gente não pode pensar dessa forma, porque isso já aconteceu no passado. Né? E as pessoas que recrudesceram a legislação pensando numa situação foram vítimas da própria legislação que criaram. E está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Né? Por exemplo, Robespierre, que foi um advogado, tinha lá na Revolução Francesa os girondinos jacobinos. Né? Os jacobinos se engrandeceram, pegaram os girondinos, que eram os jacobinos melhorados, que tinham um capital, e foram contra eles. E a guilhotina correu solta, até o rei foi morto, e a rainha. Né? Então, no final, acabou Marat morrendo, acabou Robespierre morrendo, que foram os que defendiam a pena de morte no Brasil. Então, a gente tem que buscar, lembrando que o Estado é um Leviatã. Né? A Bíblia fala do Leviatã e a morte. O Leviatã é um crocodilo de 15 metros, né, que come um bisão, que puxa para dentro do rio um bisão. Então, imagina você, o Estado ele pode estar a favor da gente, pode estar contra a gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Cuidado. Defender a pena de morte, defender o recrudescimento. A gente sabe que a violência tem que ser combatida. A gente sabe que situação em favela, as pessoas que estão em periferia, nem todo mundo da periferia é criminoso. Tem trabalhador, tem pessoa dona de casa, tem muitas pessoas, falta oportunidade daquelas pessoas. Falta a presença do Estado, falta saneamento básico, falta Estado, falta iluminação, falta segurança pública, falta escola, falta saúde. O Estado tem que estar presente ali. E não chegar e matar as pessoas simplesmente porque há um interesse de que, né, do Estado tem que fazer uma limpeza étnica ali. Não é por aí. A gente sabe que existe uma dificuldade muito grande, a gente defende a polícia, a gente entende que o trabalho da polícia também é muito difícil, mas a gente tem que equanimizar essa situação. Ô Vicente, eu percebi que esse episódio no Rio de Janeiro, onde houve essa matança, acho que faltou uma cooperação entre as seguranças públicas, né? Aqui no Comitê Sindical da Rota Bioceânica, nós sempre falamos que a população vai aumentar, a população que integra os países do Mercosul. Você, no seu ponto de vista, as polícias desses países da América do Sul têm que fazer um projeto de integração para não haver um aumento de violência e uma matança futura que aconteceu no Rio de Janeiro? Eu entendo que sim, viu, Walter? Porque, assim, onde existe pessoa, existe problema. Né? E também a solução. Se não tiver solução, não era problema. Então, veja bem, do ponto de vista que se colocou, há uma perspectiva muito grande, né, no sentido positivo, do impacto positivo, né, do ponto de vista ambiental, por exemplo. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de ODS também. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Né? Então, são 17 que falam de paz, né, fala de várias situações ali que quem quiser tiver curiosidade de ler, né, sobre os ODS, vai verificar que tem tudo a ver com isso, com a segurança pública. Né? Então, assim, todo esse contexto social depende sim de ampliar a segurança pública viária, porque vai ser uma rota bioceânica. Vai reduzir
o percurso de navios com grãos e tudo mais. Só que, com isso, vai ter um fluxo migratório, né, dos dois lados. Né? Pessoas que vão e pessoas que vêm. Bens que vão e bens que vêm. Então, assim, a gente sabe que existe sim, vai aumentar o fluxo de pessoas e tem que ter a estrutura básica de postos de saúde, de aduanas, né? De controle social. Né? Então, acho que com isso, Walter, vai sim. A circulação de pessoas, né? Circulação de pessoas e bens, né? De bens. E aquele Isso. negócio, né, Vicente? Ninguém tem uma estrela na testa, né? Claro, claro. E a cooperação das autoridades de segurança pública dos países é muito importante para a segurança da população, né? Isso, fronteiriço, né, Walter? Então, assim, a gente sabe que existe interesse não só comercial no Brasil, mas de todos os países que estão nesse fluxo de mercados e pessoas. Então, assim, com o fluxo de pessoas e mercadorias, pode ser que, de repente, haja descumprimento da legislação. Seja do ponto de vista social, do ponto de vista civil ou do ponto de vista penal mesmo, né? Prática de crimes, né? Vicente, e a Fernanda? Outra pergunta muito importante. A Fernanda é ativista social. Olha só, já tivemos a Maria aqui de Campo Grande, já tivemos o João, estudante de Direito, a Ana Paula, que é da área da educação, e o Carlos é um trabalhador rural, mas você acabou respondendo nos seus comentários a pergunta que ele nos fez sobre os direitos de comunidade indígena, né, dos povos originários. A Fernanda, ativista social, ela faz a seguinte pergunta: o que a Comissão de Direitos Humanos está fazendo para garantir a igualdade de gênero e combater o racismo no estado do Mato Grosso do Sul? Pois é, Walter. A gente vê que o racismo, infelizmente, está assim, percorrendo vários setores sociais. Infelizmente, né? A gente vê racismo até no futebol, até fora do Brasil, né? A gente vê que existe uma política de combate ao racismo no futebol, né? Pela Conmebol, pela FIFA, pelas federações, a nível mundial. Né? Mas, infelizmente, as pessoas têm olhado o ser humano porque não tem a mesma religião, não tem a mesma locais diferentes, a pessoa do Nordeste, a pessoa de outro lugar, da Bolívia, enfim. Né? São situações ideológicas, são criadas, e as pessoas acabam achando que assim, teve uma situação na década de 40, na Segunda Guerra Mundial, que as pessoas achavam que existia eugenia, melhoramento genético. E não existe. A gente tem um Brasil miscigenado. Isso é uma grande bobagem, as pessoas acharem que são puras, que são, né, que tem a raça pura, ariana, que é melhor que o outro. Não existe isso. Todos nós somos seres humanos, né? Somos criaturas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista religioso, né? Do ponto de vista bíblico, ou da Torá, ou de qualquer outro, né? Meio viés religioso. Nós somos todos iguais. Perante a lei deveríamos ser. Né? Se somos assim, por que há uma discriminação do ponto de vista racista, né? Então, assim, a gente tem que olhar, pregar isso aí todos os dias, falar nas rádios, falar, escrever, debater. Tem que ter realmente combate do crime de racismo, né? E também o crime que se equipara, né? A discriminação não é só o racismo, puro racismo, mas são crimes que se equiparam ao racismo, né? Por questão de religião, ninguém pode ser discriminado por questão... A pessoa pode ser ateu, pode ser católico, pode ser protestante, pode ser budista, é a opção da pessoa. Inclusive a questão de gênero. Se a pessoa entende que nasceu no corpo de homem, mas ele se sente bem como mulher, é a opção dele. E, inclusive, mudar até o nome. Né? Hoje em dia, a gente sabe que o STF, há um tempo atrás, já entendeu que o casamento não é só entre homem e mulher, é entre ser humano, porque existem pessoas que têm direitos sociais, homoafetivo, né? Então a gente tem que respeitar. Né? Se Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher, quem somos nós, né? Para ficar criticando e colocando o dedo no outro, né? Vicente, você falou um negócio muito importante que me chamou a atenção, sobre gênero. Comunidade LGBT+. Hoje é uma realidade, né? Nós temos que respeitar as opções do ser humano. Dentro da Comissão de Direitos Humanos, qual o trabalho voltado a essa comunidade? Walter, como o aspecto dos direitos humanos é muito grande, assim, abrange muitas comissões, né? A gente já recebeu pessoas que são representantes da comunidade LGBTQIA+, PNA+, né? E a gente está à disposição, né, no sentido de acolhimento, no sentido de receber algum tipo de denúncia, né, de estar participando, né, em algum evento, né, para esclarecimento, né, porque muitas pessoas ainda têm dúvidas de muitas coisas, se é trans, né, o que é, como é que a pessoa deve se portar, né, em respeitar o outro, para a gente primeiro entender, saber, ter conhecimento,
Como é que a gente vai se posicionar ou vai se manter dentro de determinada posição se a gente minimamente não conhece? A gente precisa conhecer. Então, para a gente conhecer, a gente tem que participar em algum evento de esclarecimento, seja uma cartilha, seja uma palestra, seja um painel, um workshop, um seminário sobre isso, né? E desenvolver aspecto cultural, viu, Walter? Eu acho que é importante, porque a cultura, as pessoas não têm importância, assim, não tem a dimensão, a percepção da dimensão da importância da cultura, Walter. Eu acho que tem que quebrar esse tabu da cultura, né? Tem que quebrar. A cultura é importante. Até porque, Vicente, se você olhar, tem espaço público, há uma situação adversa, a questão do uso de banheiros públicos, né? De espaço. A cultura ainda precisa amadurecer, desenvolver o ser humano dentro dos direitos humanos. Né? E, Walter, eu vou te confessar, eu enquanto estudante de Sociologia, da disciplina de Sociologia, lá na Universidade Federal em Pernambuco, eu já tive dificuldade, no começo, para entender o que é cultura. A gente fala cultura, palavra simples, curta, assim, mas ela tem um viés muito grande. Por exemplo, tem a subcultura, tem a contracultura. O que é cultura? As pessoas têm que ter uma noção de cultura. Cultura é aquilo que eu tenho, que eu aprendo, que é transmissível de pai para filho. A cultura está na música, na fala, no jeito de se portar. Por exemplo, dentro de uma região como Pernambuco, que é muito grande, a gente tem dialetos, tem variações de questões dentro do próprio estado. Cultural, aqui mesmo, Mato Grosso do Sul. A gente tem aqui cultura do Tereré, a cultura da Bolívia, a cultura do Paraguai. Influências, né? Influências. Então a gente tem o pessoal do Minas Gerais, que foi o fundador aqui. Quem fundou aqui foi o mineiro. Né? Então a gente tem o pessoal de São Paulo que vem para cá. A gente tem o pessoal aqui, tem o pessoal... A diversidade aqui é muito, né, Vicente? Muito grande. E isso é rico. Isso é muito bom, isso é muito positivo. Tem aqui o pessoal da comunidade libanesa, comunidade árabe, comunidade aqui japonesa. Né? Então a gente tem até a Festa das Nações, que tinha barraquinhas com vários países, nações. Isso é legal. Porque você ali enriquece. Aqui é um lugar rico, aqui é um lugar riquíssimo. Que a gente tem que valorizar isso aí, Walter. Vicente, chegando ao final, nós temos mais uma pergunta aqui. A Luciana, que é ouvinte assídua do programa Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, sempre participa, ela quer fazer uma pergunta para você. Como a sociedade pode denunciar casos de violações de direitos humanos a ter certeza de que será ouvida? Acabamos de falar sobre o LGBT, dos povos originários, dos negros, da segurança pública. Como a sociedade pode denunciar os casos de violações? Walter, a gente tem aqui dentro da Comissão de Direitos Humanos o espaço para recebimento de denúncia. Então, assim, a pessoa que tiver interesse em fazer uma comunicação de um fato que seja violação de direitos humanos, pode ser para a Comissão de Direitos Humanos, pode ser para o Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, pode ser diretamente para a Defensoria Pública também, né, pessoas que sem condições de contratar um advogado. Nós da OAB, nós vamos montar um processo e vai ser distribuído entre nós para acompanhamento, tá? Nós da Comissão de Direitos Humanos, geralmente a gente não vai entrar como advogado da parte. Nós não vamos fazer isso. Mas a gente vai levar essa informação para os órgãos e cobrar dos órgãos e acompanhar o fato, né? E levar para frente. Depende da situação, a gente pode tomar outras medidas. Mas o caso é esse, tá, Walter? Inclusive, na cartilha que a gente fez sobre direitos humanos, a gente colocou uma página inteira sobre isso. A página de informação. Como encaminhar, para onde encaminhar, quais são os e-mails que tem que encaminhar, porque tudo agora é digital. Tem um número direto? Tem, várias situações. Por exemplo, 0800 ou um número simples, 151? Não, tem por exemplo, violação da mulher, 180, tá? Em algumas situações tem números específicos para isso. Ah, tá. E na cartilha a gente colocou já os números. Nessa cartilha, Walter, a gente vai distribuir para o ano que vem. E a gente queria muito ter o apoio do Sindicop aí também participar, né? Inclusive você foi convidado. E coloca o site, as redes sociais, para que todos que assistir possam acessar esse material. Essa cartilha, Walter, é gratuita, tá? Ela é gratuita, ela vem falando um histórico, para a pessoa entender de onde vem os direitos humanos, por que existe isso no Brasil, no mundo, né? Qual é a importância disso. E ela é digital, é gratuita, está à disposição do sindicato também, vai ficar à disposição se você tiver interesse em colocar no site também. Vamos fazer o ISBN agora e colocar a ficha catalográfica nela para ficar uma coisa mais organizada. E a gente conta com o apoio do Sindicop aí para isso também, tá? Não, com certeza. O Sindicop, o Sindicato da Construção Pesada do Estado do Mato Grosso do Sul, juntamente com a Central Única dos Trabalhadores, juntamente com o Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, nós estamos nessa pauta, é uma bandeira nossa, além
bandeira classista, defender os trabalhadores, os seus direitos trabalhistas, também os direitos humanos. Que já é direitos humanos, né, Walter? Que já é direitos humanos. Você já defende direitos humanos sociais. Exatamente. Do trabalhador, né? E chegando ao fim, Vicente, queria agradecer a sua presença, o bate-papo, como é bom, ele flui muito, né? A hora passa muito rápido. Passa rápido. Queria agradecer você em nome da Comissão dos Direitos Humanos da UAB, a todos os representantes da comissão, pela sua rica participação nesse debate tão importante. Com certeza terá outros convites para temas importantes. E comunicando a todos que nos próximos eventos nós vamos convidar o movimento sindical, os representantes do movimento sindical, para falar sobre as lutas do movimento sindical aqui no Mato Grosso do Sul. Nosso pré-convite é o nosso presidente da CUT Mato Grosso do Sul, para falar sobre a setorial sindical recém-criado Partido dos Trabalhadores, que vai falar sobre a questão política e o movimento sindical. Queria agradecer a sua presença e, mais uma vez, com muita atenção e uma belíssima participação. Nos deu uma aula hoje aqui, viu? Além de presidente da comissão, professor, coordenador de curso do direito, queria agradecer a sua participação. Ô, Walter, a gente fica lisonjeado, agradece imensamente em contribuir com vocês aqui, estamos à disposição sempre, estamos à disposição também, inclusive, agradecer ao presidente da OAB, agradecer a doutora Gisele, agradecer a todos os colegas que têm participado com a gente, né? E a gente está aqui à disposição. Forte abraço e a todos uma boa tarde. Forte abraço.